2026 não começa na agenda. Colocar a vida em ordem é, antes de tudo, uma decisão interior. Todo fim de ano é sempre igual. As pessoas elas compram agendas, baixam um aplicativo, faz lista de meta interminável e poucas semanas depois tudo volta exatamente ao mesmo lugar. Porque a vida ela não vai se desorganizar dentro das gavetas dos armários, ela vai se desorganizar por dentro primeiro. E a ordem ela não é uma rigidez, essa desorganização ela não é uma liberdade, a gente confunde isso. A vida ordenada é aquela em que o essencial vai ocupar o centro e o supérfluo fica exatamente onde devia ficar, que é na periferia. Mas antes de a gente começar, clica aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para quem quer ter um 2026 diferente. Quase todo mundo diz querer uma boa família, saúde, um corpo forte, uma mente equilibrada, um trabalho digno, próspero, que tem um bom retorno financeiro, mas poucos aceitam o que sustentam esses frutos. Essas coisas elas não nascem do acaso, ela não vai vir de sorte e muito menos apenas do talento. Elas vão nascer de algo muito mais profundo, que é uma hierarquia interior. Aristóteles ele dizia algo que é simples e muito brutal até. Nós nos tornamos aquilo que repetimos. Camões também cita isso nos Lusíadas. Transforma-se o amador na coisa amada. Aqui quando ele fala transforma-se na coisa amada, é um pouco semelhante a Aristóteles, porque a gente acaba amando e repetindo aquilo, pelo menos ecoando dentro da gente. Então não existe identidade separada do hábito. Quem deseja saúde, mas cultiva descuido, né? Não é contraditório? É alguém que deseja sem governar o desejo, né? É uma coisa que a gente pode falar, que eu ouvi o Francisco Fausto falando uma vez, eu queria querer, né? É o falso querer. Quem diz que ama a família, mas não organiza tempo para estar com ela, né? Não ama. Deseja amar, mas não ama. Então, entre o desejo e o ato existe um espaço. E esse espaço, ele se chama disciplina. A desordem, ela pode começar na alma. Santo Agostinho ele vai mais fundo ainda. Ele diz que a desordem começa na alma antes de aparecer no corpo, na rotina ou na vida externa. Uma alma que deseja tudo, deseja mal. Quando os afetos eles estão desorganizados, desordenados, o homem ele se torna escravo desses impulsos. Ele é arrastado pelo prazer imediato, pela novidade, pela distração, pelo aquele brilho que promete preencher aquele vazio que pulsa dentro dele. Santo Agostinho, chama isso de uma vida dispersa. E a dispersão é o contrário da presença. Quem vive disperso, ele nunca está inteiro. Está sempre tentando escapar de si mesmo. Sem uma finalidade, as coisas elas não se ordenam. É isso que São Tomás de Aquino deixa claro, né? Nada se ordena sem um fim. Então, vamos lá. Por que você quer fazer o que você está pretendendo fazer em 2026? Qual é a finalidade? Isso é um ponto essencial de pergunta aqui. Se você não sabe o que você considera sagrado, você vai se entregar ao que é urgente. E aí a gente começa a ter uma dificuldade de agir por falsas urgências criadas por nós mesmos. Então, se você não sabe o que é o essencial, você vai sempre se reduzindo, sendo seduzido àquilo que é confortável, naquela desordem moderna, que é um fruto de uma falta de inteligência, né? Uma falta de uma hierarquia interior. Não tem aquela frase lá, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar importa, né? É mais ou menos isso aqui. A finalidade vai ser o ponto-chave de tudo que a gente vai pretender fazer aqui agora. Tá? É uma pequena meditação do porquê eu quero fazer aquilo que eu estou pretendendo fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está vivendo na era dos atalhos, que é um corpo forte sem disciplina, saúde emocional intoxicando a mente, né, com conteúdos baratos e rasos, vínculos profundos com relações descartáveis, pais vivendo em compulsão por estímulo. Então, esses atalhos eles prometem um resultado sem transformação nenhuma. E algumas pessoas conseguem micro-resultados, mas isso desmorona. É aquela casa, né, o castelo construído sobre a areia, não sobre uma rocha. Então, tudo que não transforma de verdade não vai permanecer. Por isso, tanta gente começa empolgada pra caramba e acaba desistindo frustrada. E conclui, não, isso aqui não é pra mim, eu não consigo não. Eu não consigo malhar, eu não consigo ler livros. Quantas vezes eu já não ouvi no consultório isso? Não, você tem hábito de leitura? Não, ler não é pra mim. Cara, não é falta de força de vontade isso. Muita gente começa várias vezes e para. É falta de ordem.
Então vamos lembrar aqui do básico, do simples que funciona, os hábitos. Então agora realmente, em 2026, para a gente iniciar uma mudança de vida, vamos pegar os hábitos mais básicos e bobos. É tão simples que você provavelmente vai falar que isso aqui é tosco e você vai procurar um outro vídeo. É verdade, corre risco disso, porque se eu falar que tá lá um monge no Tibete, aí beleza, aí fica melhor, né? Você vai lá tentar ir no Tibete ou vai justificar, pô, não tenho dinheiro para ir lá. Mas tudo que eu vou falar aqui é extremamente palpável. E se você ordena a finalidade, você pode começar um 2026 e ter um 2026 muito diferente. Então o primeiro ponto aqui é dormir e acordar no mesmo horário. Não é uma disciplina militar, tá? Pelo amor de Deus. É um respeito com a sua mente. Quem dorme de qualquer jeito vai viver se arrastando, sempre cansado, lento. Começa devagar. Você não vai começar com aquela violência abrupta. Tem gente que consegue, mas muitas pessoas não conseguem. A gente vai traçar uma constância aqui. Então define um horário fixo para acordar e um horário fixo para dormir. O acordar é o nosso minuto heróico. Tocou o despertador, levante da cama. Tá bom? Tocou, levanta. Ah, não consigo às 6. Beleza, põe 6h40. Mas levante no horário que você se propor. Tá? Isso aqui a gente já comentou numa das aulas na comunidade Cérebro Automático, essa descarga de dopamina que a gente recebe só de cumprir uma tarefa proposta por nós mesmos. Segundo ponto, comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquilo que vende no hortifruti e vende no açougue. Arroz, feijão, ovo, salada, já vai ganhar de qualquer delivery. Cozinhar. Cozinhar é interessante, né? É um ato meio místico ali, né? Você transforma os ingredientes numa comida diferente, se assume a responsabilidade por você mesmo, por aquele ente querido que você ama, fazendo uma comida diferente, né? Eu fui fazer outro dia para minha esposa, até postei isso, a gente fez uns ovos benedictis. Pô, que paradinha dificinho para fazer, né? E aí você, não tinha, acho que é o vinagre que eu tinha que fazer na água com vinagre, então você cria um jeito de fazer o ovo pochê com papel filme, foi uma alegria para ela, para mim é gostoso, né? Usar os ingredientes que a gente tem ali, a cozinha terapia que muita gente fala funciona muito bem, e aí a gente acaba comendo comida de verdade, a gente sai dos ultraprocessados que realmente inflamam o corpo verdadeiramente, e a gente acaba melhorando o nosso estado de espírito mesmo, né? Por questão de neurotransmissores, bioquímica do nosso corpo mesmo. Menos inflamado, mais leve, menos empanturrado, aquele excesso de temperos prontos, né? Aquelas coisas de Ajinomoto, fondue. Você vai escolhendo comidas de verdade, tá? Comida de verdade, que a gente falou, vende no hortifruti e vende no açougue, beleza? Terceiro ponto, parece bobo, arrumar a casa todos os dias. Não é grande faxina aqui não, são pequenos gestos diários. A casa é um retrato visível da nossa mente. Então, ambientes caóticos, eles formam pensamentos caóticos. Tem trabalhos científicos que mostram isso. Então, sempre na sua casa, tente ajustar algumas áreas dela. Então, o seu ambiente de trabalho, tente organizar, né? Eu sei que você pode ter muito livro, muito papel, mas organize aquela pequena bagunça que você tem. Evita deixar muita roupa espalhada, muita sujeira, muita louça na pia, né? Coloque ali uma aula para ouvir um vídeo no YouTube, como esse aqui agora, e vai lavar uma louça ali, limpe aquilo. Todo dia, arrume uma parte da sua casa, beleza? Um outro hábito importantíssimo, isso aqui para mim é um dos mais importantes, é muito sério. Ler de 5 a 10 páginas por dia. Nada de resumo, nada de ChatGPT, nada de pular. Leitura ela disciplinamente para permanecer. O problema hoje não é ignorância, é dispersão. A gente está sendo treinado para conteúdos rasos e muito dispersos. Então, rede social agora, o que vincula, o que está fazendo sucesso é aquilo que tem que ser rápido. Qual é o gancho que você usa no seu vídeo, quanto tempo, você tem que estar dinâmico, você tem que ficar pulando igual um papagaio para poder prender a atenção, e não é mais um conteúdo. E a gente acaba vivendo nesses conteúdos ultra rasos. A leitura é diferente. Ela te prende e te faz aprofundar. É um treinamento cerebral muito grande. Ah, João, eu começo a ler e já não lembro o que eu li na página anterior. Dane-se. Trace essa meta e termine. Primeiro você vai fazer o hábito da leitura, depois você começa a entender, depois você até consegue explicar aquilo que você leu para alguém. Beleza? Quinto ponto aqui é movimentar o corpo todos os dias, nem que seja 20 minutinhos. É atividade física. Né? Uma pessoa que não governa o corpo, ela não governa a própria vida. Eu sei que é muito difícil, tem gente que tem criança pequena em casa, mas cara, pula a corda, faz polichinelo, né? Caminha em silêncio, qualquer coisa que puder. E aí evita a dispersão dentro dessa atividade física. É um momento de você ficar sozinho, sem música, sem celular às vezes, tenta. Ah, João, eu gosto de malhar ouvindo música, beleza, tudo bem, vai. Mas o tempo inteiro, tenta ficar um pouquinho só você no silêncio, sabe? Daí
corpo vai andando, a mente vai assentando um pouquinho, você vai tendo um momento de exílio pontual seu, né? Mas a atividade física ela é essencial. 20 minutos no mínimo. Tá? Qual a melhor atividade física? Aeróbico, anaeróbico? Aquela que você consegue fazer. Beleza? Inicialmente é isso. Depois a gente vai ter uma aula só sobre atividade física. Vou estar falando aqui quais os melhores exercícios para atividade física, para memória, para ansiedade, para depressão. Mas aqui agora é uma meta de ano novo, né? Uma mudança de hábito. Né? A gente está propondo mini metas. Beleza? Sexto, reduz o tempo do celular em horários definidos. Escolhe, tem vários aplicativos, OneSec, Opal, que você consegue limitar, melhor do que essas limitações prontas que tem no Android e no iPhone. E você escolhe períodos específicos do seu dia que você não vai mexer. Eu seto o meu horário de trabalho, naquele work time que eu ponho para mim. Então, de 8 da manhã até 1 da tarde, eu não consigo entrar no meu Instagram. Não mexo naquilo ali. É para não ter dispersão, porque eu publico conteúdo aqui, né? Estou fazendo vídeo, etc., no YouTube e tal. Eu evito ali só para não ter uma dispersão quando um paciente falta e tal. Eu prefiro tentar focar em fazer receitas de pacientes, ler um livro, enfim. Isso aqui é uma técnica que eu fiz, deu certo, né? Eu falo para alguns pacientes fazerem também. O problema não é o celular, mas é viver reagindo a tudo. A gente está só recebendo estímulo, então a gente tem uma vida muito dispersa de novo, né? Então quem responde tudo imediatamente não vive para si, vai viver sempre para os outros. E aqui a gente quer reordenar e assumir o protagonismo da nossa vida, beleza? Sétimo, eliminar o que enfraquece seu espírito. Não é uma guerra, tá? É uma substituição. Troque um vício por um gesto concreto. Aqui é uma coisa interessante, tá? A gente não bate, a gente não vence um vício, uma fraqueza, batendo nela direto. A gente desenvolve uma virtude, a gente faz um ato concreto. Ah, não, eu mexo muito no telefone, a gente está falando para diminuir, então aqui eu vou acrescentar uma outra coisa. Um banho frio, uma caminhada, momentos de meditação em silêncio, o preparo de uma refeição, a gente vai decidir escolher um gesto concreto para vencer uma fraqueza que a gente tem. E aí cada um vai saber onde o calo aperta e vai escolher uma coisa para fazer. Oitava meta para a nossa mudança de hábitos para 2026. Conviver com quem vive o que você deseja. Aqui não é uma relação utilitarista com as pessoas, beleza? Aqui é um pouco mais profundo. É aquela definição, né, de amizade do idem vele et idem nole, porque a gente sabe que muitas vezes o ambiente ele pode ser muito mais forte do que a nossa força de vontade. Então a gente fica se colocando em ambiente ruim, é muito mais provável que a gente caia do que a gente alimente esse ambiente, para esse ambiente ficar super bom. A gente está num momento de fraqueza, talvez. Então é melhor eu buscar um ambiente que me fortaleça um pouco mais, ambientes melhores, pessoas que amem e rejeitem aquelas mesmas coisas que eu amo e que eu rejeito. Então se eu quero disciplina na minha vida, eu vou viver com colegas, amigos que me puxem para isso, que são disciplinados também. Se eu quero mais profundidade, eu quero conversar com amigos e pessoas que me puxam para essa profundidade e não fique nadando só nesse lugar raso, desse senso comum barato que a gente vê hoje em dia. O nono aqui, isso aqui eu quero todo mundo prometendo. Falar menos e cumprir mais. Prometer é muito, muito simples, muito leve, né? Cumprir ordena o caráter. O negócio é o seguinte, prometi, não consigo cumprir, falhei, eu recomeço. Ajusto, continuo, começar e recomeçar. Esse é o nosso lema de 2026. Beleza? Mas eu preciso fazer. Começar. Lembrar. Faz, irmão. Faz. Ah, eu quero começar na rede social. Faz. Quero fazer aquela prova, tentar aquele concurso. Faz, estuda. Vai vendo um cursinho, só tenta. Já começa. Para de falar e vamos agir. E aí, mais um ponto que seria essencial para todos nós, guardar um momento diário de silêncio. Um pequeno exílio. Se você não consegue ficar 5 minutos com você mesmo, tem alguma coisa de errado, você não está bem. O silêncio ele vai devolver para a gente um eixo da nossa alma. Isso aqui é uma pessoa, todo ano a gente deveria fazer momentos maiores de silêncio, mas todo dia é muito importante que a gente tenha um período para, no mínimo, meditar um pouquinho. O que eu fiz bem hoje? O que eu fiz mal? O que eu poderia ter feito de melhor? Para onde está indo a minha vida? Como é que foi o meu dia? Por que eu reagi desse jeito? Isso vai trazendo a gente de volta para cá, para a realidade, um pé no chão. Nada disso exige dinheiro, talento ou condições especiais. Você não precisa ir no Tibete, você não vai precisar gastar $1 milhão. Isso aqui exige para você voltar ao básico. E o básico funciona. Tá? Assim, o que é bom demora, mas permanece. O que é fácil vai vir rápido e dissolve muito rápido. É o famoso fogo de palha, né? Aristóteles chamaria isso de uma formação do caráter.
e Agostinho de uma ordenação do amor. E São Tomás de Aquino falarei que seria um retorno à nossa finalidade. Nós chamamos de ficar inteiro. Está na presença de novo aqui. Então, colocar a vida em ordem é fazer o necessário antes de fazer o confortável. Lembra que a gente comenta isso? Algumas vezes eu já falei, quem faz o que quer é bicho. A gente faz o que tem que ser feito. É suportar o desconforto inicial de construir algo que depois vai valer muito a pena e é um tesão, vale muito a pena mesmo. O mundo moderno ele tenta convencer a gente que o básico é pouco, que para isso ele quer te vender um atalho, para emagrecer é sempre de jeito muito forte, para ficar inteligente sempre tem um pulo do gato. Não tem. O básico ele sempre funcionou e sempre vai funcionar. Se em 2026 tiver isso, não vai ser um ano perfeito, mas vai ser um ano de verdade. Você vai estar presente. Isso daí muda tudo. Bom 2026, gente. Até o próximo vídeo.